Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui hoje para mais um vídeo, hoje com os palpites para o dia 25 de outubro, quarta-feira de muito futebol, tanto brasileiro quanto europeu na UEFA Champions League, e eu vou deixar antes de tudo para você o QR Code da betfast.io, que te dá um bônus de 100% até R$200 no seu primeiro depósito, além de ser uma ótima casa com o mercado de defesas de goleiro, posse de bola, impedimentos, laterais, então você tem muita coisa para fazer na Betfast.io, principalmente nos grandes campeonatos. Não perca a chance de fazer a sua conta e conhecer um pouco mais sobre essa grandiosa casa de apostas, beleza? Agora solta a abertura e bora pro vídeo. Bom, galera, então vamos lá, começando com o primeiro jogo da nossa lista, Feyenoord e Lazio, confronto aí muito importante para ambas as equipes. A escola de futebol do Feyenoord está jogando muita bola, é verdade que perdeu para o Atlético de Madrid, mas incomodou o time até na Espanha, né? E a Lazio, por sua vez, vem de uma vitória contra o Celtic e um empate contra o Atlético de Madrid. Olha, eu até respeito bastante o futebol jogado pelo Feyenoord na temporada, né? Um time que realmente tem muitas peças de qualidade. O que eu mais gosto do time é o DNA ofensivo aliado ao grande sistema tático que tem a equipe holandesa, tem o Igor Paixão, tem o Jimenez na frente. É um time que não tem grandes nomes no futebol, mas consegue se sustentar pelo seu forte plano tático, seu forte DNA ofensivo. Agora a parada da manhã é contra um time complicado, contra a Lazio, que tem 4 pontos, que conseguiu empatar com o Atlético de Madrid, que tem um time com o Immobile, por exemplo, com o Felipe Anderson, com o Guendouzi. Então é um time que tem grandes nomes no seu elenco e um time mais cascudo em termos de UEFA Champions League. A cotação do Feyenoord para esse confronto é uma cotação de 1,90. Eu acho uma cotação baixa para um duelo diante de uma equipe tão tradicional quanto a Lazio, tá certo? Então aqui eu vou no time italiano. Eu gosto do time da Lazio, acho um time interessante, gosto muito do time do Feyenoord, mas pela cotação que estão pagando no Feyenoord hoje, eu vou de Lazio mais 0,75 a 1,76 handicap asiático, beleza? Essa é a minha aposta para esse confronto. Barcelona e Shakhtar, duelo aí de um espanhol contra um ucraniano. O Shakhtar mudou muito seu time, é um time que quase todo é formado por jogadores ucranianos, e o Barcelona, por sua vez, vem com muitas baixas. Não joga Lewandowski, não joga De Jong, não joga Koundé, não joga também mais outros nomes, não joga o Rafinha também, então não joga o Gavi. Então é um time muito desfalcado para a partida contra o Shakhtar Donetsk. Se fosse um time titular completo para essa partida contra o Shakhtar, eu acreditaria piamente numa goleada do Barcelona diante dos ucranianos. Mas amanhã, como o time vai muito desfalcado, eu acho que essa cotação de 1,21 tá meio desvalorizada, tá certo? Agora, eu também não consigo fazer nada pro lado do Shakhtar, tá? Porque é um time muito fraco em termos de comparar com o Barcelona em qualidade técnica. Então por isso aqui eu não vou fazer nenhuma bet nesse confronto e passo adiante. Terceiro jogo da lista, Celtic e Atlético de Madrid. O Celtic dando aí suas últimas cartadas na UEFA Champions League, né? Porque tem 0 pontos em 2 jogos. Então assim, se quiser continuar vivo e até brigar por Europa League, tem que vencer amanhã o time do Atlético de Madrid. E pasme, é o jogo mais difícil dos 3 jogos deste turno que ele vai enfrentar. Então assim, ele já perdeu para Lazio, Feyenoord e agora pega um time mais forte ainda. Agora sim, o Atlético gosta muito de sofrer, né? É um time que gosta muito de ser pressionado, é um time que gosta muito de jogar mal e vencer por 1-0, né? E eu acho que esse jogo de amanhã vai passar muito por conta disso. Como o Celtic é um time muito aguerrido, joga em casa, jogar na Escócia contra o Celtic sempre é muito complicado. Eu acho que vai ser um time que vai pressionar bastante, vai tentar ganhar o jogo, vai tentar fazer pressão e dificilmente conseguirá sair na frente mesmo fazendo isso, porque o Atlético tem um setor defensivo muito forte. Então fazer gols no Atlético também é difícil, por mais que ele tenha sofrido 3 gols até aqui na competição. Então por isso aqui eu vou buscar aqui o mercado de mais de 10,5 finalizações para o Celtic, pagando 1,57. Eu acho que o Celtic vai ter 11 chutes nessa partida, é uma cotação um pouco abaixo, então o mais de 10,5 finalizações ao 57 não é uma cotação que a gente aposta habitualmente, mas é uma cotação que, na minha visão, traz mais segurança que um 11,5, por exemplo. Então eu vou no 10,5 aqui do Celtic, que é uma linha baixa para um time que joga em casa, que está quase eliminado, que vai ter que jogar no desespero e de certa forma vai arriscar de tudo que é lado para tentar fazer o gol. E como o Atlético joga com suas linhas mais baixas, esperando mais seu adversário, eu acho que é uma oportunidade muito bacana. E um detalhe, né? O Atlético também tem baixas importantes. Lemar não joga, Reinildo, Samuel Lino, Depay, Jimenez, então também é um time bem desfalcado para essa partida contra os escoceses. No quarto jogo da lista, Paris Saint-Germain e Milan, um confronto que o Paris Saint-Germain é favorito a 1,72
e eu acho que tá muito bem colocado as linhas desse confronto, tá? O time do Milan não é bobo, só que você não pode colocar o Milan como um grande adversário para um PSG que tem Donnarumma, que não é um grande goleiro, mas é um goleiro de alto nível. Hakimi, Marquinhos, Zaire Emery, que é uma grande revelação do PSG que está começando a desenvolver, Dembélé, Mbappé. Então, assim, é um time que é muita correria, muita experiência, diante de um Milan que tem Rafael Leão, tem Giroud, mas não é aquele time que brilha os olhos, tá? Então, assim, eu acho as linhas bem colocadas, eu não vou recomendar nada aqui agora, tá? No ao vivo, se eu gostar de alguma coisa, eu mando lá no meu canal gratuito que tá aqui na descrição do vídeo, tá certo? Mas pré-live eu não faço nada nessa partida. E olha só, né? É interessante pensar que o PSG, talvez no ano de maior desorganização, com menos contratados e tudo mais, talvez seja o melhor ano deles para ser campeão da Champions. Eu acho que é difícil sonhar, mas quem sabe? No quinto jogo da lista, Newcastle e Borussia Dortmund. O Newcastle com uma escalação que eu gosto bastante, acho um time muito forte e que faz jus aí também à campanha que o time faz até aqui, com 4 pontos, um empate na Itália e uma goleada sobre o PSG na Inglaterra. E o Borussia Dortmund perdeu uma partida e empatou outra. Vocês podem até falar, pô, uma cotação de 1,61 para o Newcastle contra o Borussia, mas, gente, tudo bem, o Borussia tem uma tradição muito maior que o Newcastle em Champions League e tudo mais, mas se olhar o time do Newcastle hoje e o time do Borussia Dortmund, o Borussia hoje conta com, sei lá, o Royce como principal jogador do time, o atacante do Borussia é o Füllkrug, sabe, que não é nada de outro mundo. Então, assim, eu não banco nenhum handicap positivo no Borussia Dortmund, mesmo mais 1,25. Eu acho que amanhã o Borussia pode sair com uma goleada por 3-0 para o Newcastle. Agora sim, eu também não gosto de uma cotação tão baixa do Newcastle. Então aqui eu não vou ficar pagando pau não e vou fazer a mesma coisa do jogo do PSG. No ao vivo, eu vou ver o que eu faço lá no meu canal gratuito. Às vezes se o Newcastle tomar 1-0, pode ser interessante pegar esse dupla chance. E aí buscar eu dupla chance, um moneyline ao vivo com odds mais alta, mas no pré-live eu não faço nada. RB Leipzig e Crvena Zvezda, que é o Estrela Vermelha da Sérvia. Muita desigualdade aqui em qualidade técnica. Eu acho que o Estrela amanhã, por mais que tenha feito aquela partida contra o City, onde perdeu por 3-1, se eu não me engano. Foi 3 ou foi 2-1? Faz tanto tempo já. 3-1, né? Saiu na frente, virou um intervalo empatando ou vencendo na verdade. Eu acho que, pô, foi um lampejo ali, tá? A realidade desse time é um time que empata em casa com o Young Boys, que domina o seu campeonato local, mas que quando enfrenta adversários de alto nível, não aguenta. Como não aguentou o City, saiu na frente, fez uma gracinha, mas quando o City acelerou o carro, passou por cima do Crvena Zvezda, que é o Estrela Vermelha. E o Leipzig tá numa temporada voando, né? Por mais que tenha perdido pro City aqui, é um time que empatou com o Bayern, que venceu seu compromisso inicial fazendo 3 gols na casa do Young Boys na Suíça. É um time que vem vencendo jogos importantes, por mais que não esteja lá no topo da Bundesliga, tá brigando ainda pelo título. Então, assim, eu acho que hoje o Leipzig é um time muito mais forte que esse Estrela Vermelha. Tem o Xavi Simons, tem o Poulsen, tem o Openda, tem o Forsberg, tem um ataque que faz muita pressão, que tem, por exemplo, um XG que deve ser muito alto contra esse Estrela Vermelha. Então aqui eu vou de mais de 2.000 gols do RB Leipzig, pagando 1,80, tá? Para o RB Leipzig ter 3 gols ou mais na partida. É uma aposta que pode causar estranheza, mas de verdade, amanhã eu espero uma goleada do Leipzig sobre essa Estrela Vermelha. Eu espero 3 gols feitos ou mais. E aí você fala, por que você não vai no menos 1,5? Porque, sei lá, às vezes pode ser um 3-2, um 4-3. Esses times da Europa também às vezes são meio loucos, tá? Então eu prefiro fazer o over 2,5 só depender dos gols do Leipzig aqui. Young Boys e Manchester City. Duelo aí também muito complicado para o Young Boys, cotações muito baixas para o City, 1,18. Então, assim, eu espero sim uma goleada do City fora de casa e tudo mais, mas também talvez espero uma vitória por 1-0 e um time mais econômico. Um time que, por exemplo, penou muito para ganhar do Estrela Vermelha em casa, que eu acabei de falar, que é mais fraco que o Young Boys. Então, assim, eu não vou fazer nada aqui, vou passar esse jogo, achei as linhas muito bem ajustadas, não confio numa exibição do City, que parece ser meio sonolenta nesse início de temporada. Isso tende a acontecer com times que acabaram de ser campeão de tudo, então realmente o City entra sem pressão, sem aquela coisa, já ganhou os 2 primeiros jogos, então eu não faço nada nesse confronto. E no último jogo da lista, outro jogo que eu não faço nada, Antwerp e Porto, para mim, tudo muito bem colocado nessa partida, tá certo? Então esses são os jogos da Champions aqui que eu analisei para vocês.
Agora, indo para a Série A do Brasileiro, temos 7 jogos, né, na rodada de número 29, começando com Fluminense e Goiás às 19 horas de amanhã. O Fluminense que vem numa toada não muito bacana pré-Copa Libertadores. Eu acho que o Fluminense largou bastante aí o campeonato em si, né, brasileiro. Mas tem que se lembrar que se perder a final da Libertadores, neste momento ficaria também fora da próxima edição da Libertadores. Então assim, é um time que perdeu do Cuiabá, perdeu do Botafogo, perdeu do Bragantino, empatou em casa com o Fluminense. E dos últimos jogos que fez, só ganhou o jogo mais importante que foi contra o Inter. Mas é hora de reagir. E amanhã é o dia perfeito para isso. Tem o retorno do Marcelo, do Felipe Melo, tem o retorno de outros jogadores, é um adversário acessível, o time do Goiás não é um grande adversário, então amanhã o Fluminense tem que reagir para colar de novo no G6 aqui do Brasileirão. E eu acredito nessa reação. Acho que o Fluminense, por mais que esteja aí a 10 dias da final, vai jogar amanhã com um ritmo mais forte para também elevar o nível dos seus torcedores, elevar o moral dos torcedores, dos jogadores e dos torcedores para a próxima partida. A partida será no Raulino de Oliveira, então não será uma partida no Maracanã, mas ainda assim eu espero a vitória do Fluminense e vou buscar aqui o ao vivo a 1,80 no Fluminense durante a partida. Se o Fluminense tomar o gol antes, eu vou buscar o dupla chance a 1,61, as duas bets com limite de tempo até os 40 da primeira etapa, tá bom? Bragantino e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que vem numa derrota aí por 1-0 para o Cruzeiro num clássico, né? Onde todo mundo acreditava numa vitória do Galo. Muita gente tomou head na vitória do Galo contra o Cruzeiro, inclusive eu também tomei. Agora o Galo tenta dar a volta por cima diante da equipe de Bragança Paulista. Agora sim, não dá para descartar também tudo que o Galo fez até aqui no Brasileirão. É um time que estava jogando bem, que tinha se acertado com o Filipão, e aí perde o clássico e tudo desmorona. Tudo bem que os últimos 2 jogos em casa perdeu para Curitiba e perdeu para Cruzeiro. E isso realmente conta bastante porque é aquela coisa, né? Você perde 2 partidas contra 2 adversários inferiores, sendo um deles ser o grande adversário, claro que a torcida vai chiar. Mas não é o fim da temporada para o Galo. O Galo tá firme na briga pela Copa Libertadores da América, tá na 7ª posição, tá a 1 ponto do G6 e amanhã enfrenta o adversário que tá muito preparado, que é o Bragantino, com 52 pontos. Agora sim, o Bragantino tem vencido todos os seus últimos jogos. Só que eu ainda acho que valorizam muito o Bragantino em casa, tá? A partida amanhã não vai ser fácil para o Bragantino, na minha visão. É uma partida muito neutra, muito complicada. E para mim aqui, eu não concordo com o favoritismo exagerado do Bragantino. Por isso aqui eu vou de Galo, mais 0,75, pagando 1,67. Eu acho que o Galo amanhã não pode ter uma linha dessa. Tem jogado muito bem fora de casa, principalmente. E assim, é um time que, comparando papel por papel, time por time, é mesmo nível, tá? Então assim, eu acho uma cotação, de certa forma, exagerada pro Bragantino. Eu sei que vai ter gente que vai discordar, acho que esse jogo é para gols e tudo mais, e eu também concordo. Mas diante de uma linha dessa, eu vou aqui no handicap positivo pro Atlético Mineiro. Atlético Paranaense e América, confronto aí na Arena da Baixada para o Atlético Paranaense vencer e se firmar ainda mais entre os 6 primeiros aqui do Brasileirão. E é uma grande oportunidade, que por mais que o América Mineira venha fazendo boas partidas, ainda é o último lugar do campeonato. São 19 pontos somados em 28 jogos. Então assim, amanhã alguns podem falar, mas o América segurou o Corinthians na Arena Itaquera. Mas o time do Corinthians é bem inferior ao time do Atlético Paranaense. E assim, na minha visão aqui, o América, ele perdeu para o Botafogo, perdeu para o Fortaleza, empatou com o Cruzeiro, que é inferior ao Atlético Paranaense, perdeu para o Vasco, perdeu para o Bragantino. Então, todos os times que o América enfrentou do nível ou acima do Atlético Paranaense, ele perdeu. Então, aqui amanhã, eu também acho que o América perde para o Atlético Paranaense, porque na minha visão o fator caso do CAP é muito forte e o CAP tem mais time que o América Mineiro. Claro que a ausência do Vitor Roque pesa de forma geral no time do CAP, mas ainda assim eu vou aqui entrar nessa vitória do CAP pagando 1,66 em algumas casas, beleza? Então eu tô nessa vitória do Atlético Paranaense. Palmeiras e São Paulo, essa partida aqui eu vou postar lá no meu Instagram, porque eu estarei no camarote desse jogo, tá certo? Então eu não farei bet pré-live aqui. Eu tô tentando entrar aqui no under 2,5 e tudo mais, mas eu quero estudar um pouco mais essa partida e não tô ainda confiante para fazer alguma coisa, beleza? Então, por isso, eu não faço nada nesse confronto por enquanto. Lá no meu Instagram amanhã, antes do jogo, eu posto para vocês se eu vou entrar aqui nessa partida e fazer alguma coisa nesse duelo, que é um grande clássico paulista. Cruzeiro e Bahia.
Odds 2,05 para o Cruzeiro. E olha, eu tô achando muito baixas essas cotações. Tudo bem que o Cruzeiro venceu o Galo, clássico e tudo mais, mas é um time que não vinha de vitórias há 4 jogos, empatou com o América em casa, tudo bem que era um clássico, né? Empatou com o Cuiabá fora de casa, perdeu do Flamengo e perdeu do Fluminense. E aí só aí depois ganhou do Atlético Mineiro. Agora pega um time do Bahia que vem de 3 vitórias contra o Fortaleza, contra o Inter e contra o Goiás. Um time do Bahia que está com o comando do Rogério Ceni, um grande comando, um time que vem melhorando visivelmente, não são vitórias largadas, são vitórias contundentes, que mostram sim uma evolução tática do Bahia. Então por isso aqui eu vou de Bahia ou empate a 1,81. Acho uma partida muito 50-50. O Cruzeiro é um time que, como mandante, ó, se a gente for olhar, ele venceu 3 partidas de 14, então o fator mando para o Cruzeiro também não diz muita coisa. É um dos piores mandantes da competição, se não o pior. Acho que só melhor do que o Coritiba. Então, com isso, eu acho que não tem sentido essa cotação de 1,81 no Bahia dupla chance contra o Cruzeiro. Então eu vou nessa aposta, estou muito confiante que é uma aposta de EV+, de valor esperado positivo diante do Cruzeiro. Grêmio e Flamengo, confronto aqui com odds muito bem colocadas na minha visão, odds 2,10 para o Flamengo, uma cotação aí mais baixa para o Flamengo e que merece, porque o Flamengo com o Tite venceu de forma contundente o Cruzeiro por 2-0 e venceu o Vasco por 1-0 e o Vasco num bom momento. E por outro lado, o Grêmio está num problema gigantesco, né? Parece que o Renato Gaúcho está meio que desanimado no cargo, perdeu para o Inter, perdeu para o Cap, tomou um vareio do São Paulo. Então, assim, o Flamengo é favorito. Agora, eu queria até entrar no DNB do Flamengo, mas uma cotação de 1,50, ela é justa. O jogo também vai ser no Sul, não vai ser uma mamata para o Flamengo também, né? Então, por isso aqui que eu não faço nada e tô achando tudo muito bem ajustado nesse confronto. E para finalizar, Cuiabá e Corinthians. Corinthians aí esboçando melhor em algumas das suas partidas com o Mano Menezes. Vem de 3 empates, 2 empates contra adversários muito fortes. E depois empatou com o América, que é um adversário que era muito acessível para vencer. E aí que vieram a maioria das críticas. O grande ponto é que o Mano Menezes não venceu ainda, né? Já são 4 jogos aqui e nenhuma vitória. Então, claro que isso marca bastante a equipe corintiana que está ali perto da zona do rebaixamento. Agora pega um Cuiabá que, por mais que tenha vencido 2 jogos pontuais contra Curitiba e contra Fluminense, empatou com o Cruzeiro em casa, empatou com o Goiás, que são times do mesmo nível que o Corinthians, tá? E fora que vinha numa sequência não tão boa de resultados. Então, assim, eu acho que o Cuiabá aqui ser dado como favorito até justo. Agora, 2,20 já começa a possibilitar uma entrada no dupla chance do Corinthians, pagando 1,70 em algumas casas. Então, por isso aqui eu vou entrar de Corinthians ou empate a 1,70. Eu acho um jogo mais parelho do que as casas mostram. Eu acho o Corinthians fora de casa, contra adversários mais acessíveis, com uma leve melhora. E pelo que ele jogou contra o Flamengo e pelo que ele jogou contra o Fluminense, eu acho totalmente possível o Corinthians sair amanhã do Mato Grosso até com uma vitória, tá? Então eu acho um jogo muito 50-50 pelo momento das equipes e por isso eu vou de Corinthians ou empate pagando 1,70 aqui, beleza? Então essas são minhas apostas, galera. Curta o vídeo, comente, inscreva-se no canal e nos apoie, porque ó, dá trabalho analisar tudo que é jogo aqui para trazer para vocês aqui no canal, hein? Então vamos que tem muita coisa boa para rolar nesta quarta-feira de futebol.